Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para vermos mais uma aula de sistema endócrino. Hoje eu quero falar para vocês a respeito do pâncreas. E aí eu não quero que você confunda, ok? Eu estou falando do pâncreas endócrino e não do pâncreas exócrino. Professor, qual é a diferença? Olha só, o pâncreas exócrino é aquele pâncreas que está ligado à função digestiva que a gente já viu aqui, a produção de enzimas digestivas. Quando nós falamos do pâncreas endócrino, esse aqui é aquele que vai produzir hormônios que vão para a nossa corrente sanguínea. O conceito de endócrino é isso, são aquela estrutura que vai produzir algum tipo de hormônio que vai para a corrente sanguínea fazer algum tipo de regulação. Lembram disso? Muito bem. E eu vou especificar para você agora como é que vai ser esse processo, o que é que esse pâncreas vai controlar. Eu quero que você grave bem uma coisa. Ele controla a nossa glicemia. Mas, João Paulo, o que é a glicemia? Glicemia é a taxa de glicose na corrente sanguínea, ok? Então nós temos a chamada normoglicemia. O que é normoglicemia? É quando a taxa de glicose no teu sangue está normal, tá? Não está baixa nem está alta, ela está normalíssima. Então isso é importante que você saiba. Para que ela se mantenha normal, o que acontece? Eu preciso de dois hormônios que são importantes, que são a insulina e o glucagon. E adivinha quem produz esses dois hormônios? É claro, o pâncreas. Portanto, o pâncreas vai produzir através de células especiais, olha só, são as células alfa e as células beta. Essas células alfa e beta ficam em regiões importantíssimas do pâncreas. Veja bem, olha aqui, se eu pegasse o nosso pâncreas e fizesse um corte, que eu chamo de corte histológico nele, e fosse observar esses cortes, ele vai ter célulazinhas importantes assim, em agrupamentos, que a gente vai chamar de ilhotas, que lembram ilhas, e esses agrupamentos são chamados de ilhotas de Langerhans. Muito fácil aqui, ó. Ilhotas de Langerhans. Vai aparecer para você no vídeo. Então veja bem, nessas ilhotas de Langerhans nós temos as células alfa, que vão fazer o quê? Que vão fazer a produção do glucagon, e nós temos as células beta, que vão fazer a produção de insulina. Então é muito importante que você note isso. Olha só, como é que elas vão funcionar? Muito simples. Gente, você já deve ter ouvido falar, com certeza, se você não ouviu falar, ainda você vai ouvir falar aqui no desenrolado.com, que nós temos reservas. Por exemplo, nós temos reservas, que no caso dos animais é o glicogênio, reserva de um polissacarídeo que fica onde? O glicogênio fica sobretudo no nosso fígado. Existe glicogênio na musculatura, ok? Como você pode ver aqui em minha vasta musculatura, super definida, Van Damme que se cuide, Van Diesel também. Então olha só, brincadeira, né? Então, esse glicogênio fica na musculatura e fica no fígado. E para quê? Para uma emergência, para quando você estiver já com fome, já se tremendo, já assim, passando mal, o que é que vai acontecer? Esse glucagon, produzido lá pelas células alfa, vai agir aqui nesse glicogênio e vai induzir o quê? O que a gente chama de glicogenólise. Aparece aí para você agora, glicogenólise. Glicogenólise quer dizer o quê? Quer dizer a quebra do glicogênio. Então, uma vez que esse glicogênio foi quebrado, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui a liberação de mais glicose na corrente sanguínea. Então, lembra, você estava morrendo de fome, estava com bastante fome, o que é que vai acontecer agora? Você tinha glicogênio armazenado no seu fígado, só que o glucagon entrou em ação para quê? Para recuperar a tua normoglicemia, teu nível normal de glicose. E o que é que vai acontecer? Glicogênio quebrado, produção de mais glicose que vai para a corrente sanguínea. Lembra que as células vão pegar essa glicose e fazer o que com ela? Vão fazer a produção de energia, do ATP, através do nosso metabolismo da respiração celular. Muito bem. Olha só, mas gente, o que acontece? E se for o contrário? Olha, comi bem, comi bastante, tá? Estou com um nível de glicose normal na corrente sanguínea, não estou precisando, muito pelo contrário, a glicose está até alta, é normal que ela suba um pouco após a refeição, após a digestão, e aí essa glicose tem que ir para as células. Só que tem uma coisa importantíssima que eu quero que você saiba. A coisa importantíssima é que essa glicose não vai para as células sozinha, ela vai precisar de quem? Vai precisar da insulina. Todo mundo já ouviu falar em insulina. É o hormônio que vai ser responsável por quê? Por capturar, por pegar, por sequestrar, no caso, essa glicose que está na corrente sanguínea e levar para as células. Então, quem é que vai fazer isso? É exatamente a nossa insulina. Então, ela tem que estar no nível normal
O nosso pâncreas tem que produzir a insulina no nível normal. Caso não produza, isso vai caracterizar um quadro que a gente conhece como diabetes mellitus, ok? Então veja bem, uma vez que a glicose vai para a corrente, sai da corrente sanguínea e vai para as células, pode acontecer a produção de energia, de ATP, a partir de um outro processo chamado respiração celular. Portanto, veja o que você aprendeu. Você aprendeu que o nosso pâncreas endócrino produz dois hormônios, que no caso são quem? No caso são o glucagon e a insulina, que vão regular os nossos níveis de açúcar na corrente sanguínea, o nosso nível de glicose. Ok? Então, o que foi que eu falei? Caso você não tenha a produção normal de insulina, você vai começar a acumular glicose na corrente sanguínea e vai ter uma série de problemas que a gente vai conhecer como diabetes, que é o que a gente vai falar agora para você. Vejamos o que é que seria, no caso, a diabetes mellitus. Antes de mais nada, eu quero que você entenda o seguinte: diabetes é dado como sendo o aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea, o aumento da nossa, o quê? Isso, glicemia. Muito bem. Gente, diabetes mellitus pode acontecer por deficiência de duas coisas. Olha só, presta bem atenção para diferenciar as coisas. Você come, você se alimenta, comeu um chocolatão enorme lá, então tá com a corrente sanguínea com bastante glicose. O que é que vai acontecer? Essa glicose precisa ir para as tuas células e você já sabe a razão disso. Ir para a célula, para que a célula possa produzir através da respiração celular o ATP que ela necessita para a sua energia. Então olha só, para que ela tenha seus processos metabólicos energéticos. Para que isso aconteça, eu preciso de duas coisas importantes, duas coisinhas importantes. Quais são elas? Primeiro, eu preciso da insulina. A insulina é indispensável para que ela faça essa travessia da glicose para dentro da célula. Mas eu preciso também de um receptor. O que é que vai ser o receptor? Esse receptor vai ser a proteína que vai receber a insulina, que vai se ligar à insulina. A insulina vai se ligar a ela e através disso consegue jogar a glicose para dentro da célula. Portanto, para que aconteça diabetes, existem duas possibilidades. Ou o indivíduo tem deficiência realmente na produção da insulina, ou ele vai ter realmente algum tipo de deficiência importante para quê? Para a produção do seu receptor. Então, grava bem, nós temos dois tipos de diabetes mellitus. Nós temos a diabetes tipo 1, deficiência de insulina, também conhecida como diabetes juvenil, porque costuma iniciar nas pessoas já na adolescência, e tem diabetes tipo 2. Fala pra mim que você está entendendo tudo, tá? Ah, tá. Eu confio, eu sei que você está entendendo tudo. Então, olha só, e a diabetes tipo 2 seria a deficiência de produção desses receptores, tá? Eles têm pequena quantidade ou quase nada. O que é que vai acontecer? Nós temos aí nos dois casos sintomas gerais. Mas antes disso, voltando para cá, a diabetes tipo 2 é conhecida como a diabetes adulta. Ela costuma acometer as pessoas aproximadamente lá pelos 40 anos. Tem alguma forma de eu me prevenir? Tem alguma forma de eu evitar? Tem. Pesquisas mostram, né, a medicina mostra que o que está atrelado a tipo 1 e tipo 2, no caso, mas sobretudo tipo 2, seria o quê? Alimentação ruim. Quando você passa a comer muita fritura, quando você passa a comer muito doce, muito chocolate, quando você não tem uma vida com hábitos saudáveis, como por exemplo comer verduras, comer fibras vegetais, praticar esportes, tudo isso favorece que o indivíduo venha a ter diabetes, sobretudo a diabetes do tipo 2. Ok? Então, vida saudável, sem estresse, desenrolando tudo que aparecer. Desenrola, desenrola. Tudo que aparecer, desenrola. Porque você pode, porque você vai muito mais além. Volta comigo, vem cá. Então, quais são os sintomas gerais do diabetes? Nós temos a poliúria. Por quê? Volta para cá. Muita glicose no sangue aumenta a concentração da corrente sanguínea. Sim ou sim? Sim, claro. Só tem essa resposta pra gente. Então, se aumenta a concentração de glicose na corrente sanguínea, meus queridos mamíferos, o que é que vai acontecer? A pessoa precisa beber muita água. Então, a pessoa bebe muita água, tem sede todo o tempo, tem polidipsia. Olha que nome lindo, né? Tem muita sede e aí vai urinar muito. Poliúria, quem bebe muita água, vai xixi demais. Portanto, tem também dificuldade de cicatrização, porque as células que vão realizar a cicatrização, que são chamados fibroblastos, vão precisar também da glicose e, no caso, elas são insulina dependentes. Tem uma coisa importantíssima que eu quero que você saiba agora, que a gente lembrou aqui para passar para você.
Tipo 1, a diabetes tipo 1, a pessoa tem deficiência de insulina. Então você que é desenrolado, você que é super inteligente, me diz, o que essa pessoa precisa tomar? Claro, insulina. Então, essa pessoa tomando insulina, ela vai ter a diabetes que a gente caracteriza como sendo insulino dependente. Portanto, se esse rapaz aqui, no caso, estiver falando da diabetes tipo 1, nos seus sintomas tem a redução do potencial de cicatrização, que vai ser normalizado, claro, quando essa pessoa toma a insulina. Ela faz medições, tá? Ela fura lá o dedinho, faz as medições de glicose, taxa de glicose na corrente sanguínea, e aí se tiver uma glicose muito alta, ela vai tomar a sua insulina. Hoje é rápido, fácil, já tem aparelhagem para isso, uma agulhinha, picadinha rápida, e você normaliza a taxa de insulina. Portanto, a diabetes tipo 1, ela também é chamada de insulino dependente. Ao tomar insulina, você normaliza. Mas a diabetes tipo 2 é o chamado não insulino dependente. Ok? Vamos lá. E para encerrar, nós temos o seguinte. Acabei de falar para você da dificuldade de cicatrização e tem mais um tópico importante que seria a acidez sanguínea. A pessoa tem um quadro, olha que palavra linda também, chamada cetoacidose. Se essa pessoa não consegue utilizar a glicose de maneira correta, essa pessoa começa a oxidar gorduras. E quando o indivíduo começa a oxidar gorduras, a produzir energia a partir das gorduras do seu corpo, ela vai produzir o que a gente chama de corpos cetônicos. Isso torna o pH do sangue mais ácido, deixa a pessoa com um hálito diferenciado, um odor de sudorese diferenciado também. Portanto, previna-se, tenha vida saudável, tá? E para aqueles que apresentam, por exemplo, diabetes tipo 1, não esquece de tomar a tua insulina. Agora, a melhor forma de você se dar bem é sempre manter hábitos saudáveis, desenrolar qualquer tipo de estresse. Fala para o teu pai, fala para a tua mãe, fala para aqueles teus parentes que possam vir a ter diabetes ou que têm diabetes. Tem como se cuidar, tem como ser mais fácil, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.